Neste último vídeo do módulo 1, vamos falar de uma aplicação que ela é bastante utilizada, sobretudo no jornalismo, de aprendizagem de máquina. E é a aplicação referente ao uso de textos, a aprendizagem de como gerar conteúdo de textos e mesmo de como ler textos. Essa área ela é conhecida como PLN, ou processamento de linguagem natural, e como dissemos, ela é a área da inteligência artificial que lida com a aprendizagem, com interpretação e geração de linguagem. Na verdade, essa área é bem antiga dentro da área da inteligência artificial, e desde a década de 50 nós tínhamos alguns modelos bem básicos que conseguiam lidar com linguagem. Mas como dissemos em outros vídeos, eram modelos muito básicos que lidavam com regras. Hoje em dia isso é muito mais avançado, porque com a aprendizagem de máquinas conseguimos introduzir dados textuais de perguntas e respostas e conseguimos fazer com que o computador gere regras próprias para identificar quais são as respostas dado perguntas do futuro. Algumas áreas de PLN, não falaremos de todas, mas tradução de documentos. Então sempre quando estamos falando de tradução, estamos falando de PLN, tradução do inglês para o português, tradução entre línguas. Isso é o PLN, em sua forma mais clássica, mas ela está se tornando cada vez melhor. Nos últimos anos, temos softwares cada vez mais acurados de tradução. Além disso, também PLN define como extrair informação de documentos, como extrair conteúdo, como ler documentos, como documentos se relacionam. Como ler emoções referentes a palavras, a textos, a expressões, do que indicam, que tipo de sentimento indica essas expressões. E todas essas tarefas relacionadas à PLN acabam gerando uma série de aplicações. Por exemplo, aqui temos claramente uma aplicação de PLN que é o reconhecimento de linguagem. Introduzimos textos e queremos saber qual o conteúdo desses textos. Um método básico de PLN é identificar palavras-chave num texto. Então, se temos um grande conteúdo, por exemplo, de dados de processos judiciais e pedimos para filtrar apenas aqueles documentos que contenham a palavra aborto ou alienação, essa busca de palavras-chave é bastante efetiva em reconhecer quais documentos lidam com esses assuntos. Um outro modelo de reconhecimento de linguagem é o modelo de Bag of Words, isto é, de reconhecer qual a quantidade, qual a proporção de certas palavras naquele documento. Por exemplo, quantas vezes aparece num documento a palavra senhor, ou a palavra escala, ou a palavra dinheiro. Pode parecer um pouco bobo, mas este modelo de Bag of Words ele é bastante efetivo em muitas áreas. Uma delas é reconhecimento de e-mails, reconhecimento de spam. Pesquisadores treinam uma grande quantidade de dados, parte delas classificados como spam por um indivíduo e a outra parte classificada como não spam. E o computador, apenas com Bag of Words, apenas com contagem de palavras, ele consegue identificar com uma acurácia muito grande o que é spam e o que não é. Este basicamente era o modelo até outro dia utilizado por empresas grandes, por exemplo, como o Facebook. Além disso, há métodos mais refinados. Há métodos, por exemplo, este da imagem aqui, que consegue identificar tópicos dentro de textos. Isso é a área do Topic Modeling. Ela é bem famosa e há uma série de aplicações em que você consegue, com documentos, identificar neste documento 75% é relacionado a este tópico com essas palavras-chave. Outro documento, 20% dele relacionado a este tópico com as seguintes palavras-chave. E com isso nós conseguimos identificar com um modelo o que partes do texto tratam de violência, ou que partes do texto tratam de esportes, e por aí vai. Existe um exercício clássico dentro de Topic Modeling, para quem programa, para quem é cientista de dados, que se refere a classificar textos do New York Times com base nisso. E é bastante efetivo em relação a esse objetivo. O Topic Modeling trata-se de uma atividade de aprendizagem
de máquina não supervisionado, porque você define os tópicos apenas posteriormente. É o computador que gera esses tópicos para a gente. E por fim também a análise de sentimento, que temos desde da mais básica até a mais complexa. Na mais básica temos dicionários de palavras em que um sentimento, um valor numérico de sentimento é atribuído para essas palavras e depois num texto conseguimos extrair esses valores numéricos e ao somá-los sabemos se esse texto é um texto que indica um sentimento positivo ou um negativo. Mas há também modelos mais complexos que trazem dados classificados manualmente por pessoas. Além disso, há modelos hoje também muito clássicos de geração de linguagem. É claro, há a geração de linguagem, a geração de frases, geração de textos mais básica, aquela utilizada nos anos 70, nos anos 80 dos sistemas especialistas, mas hoje temos modelos muito avançados que conseguem mapear textos com base na relação entre palavras ou entre sílabas ou inclusive entre caracteres. Um modelo clássico de redes neurais que consegue identificar essas relações entre caracteres ou palavras ou sílabas é o LSTM, ou rede neural recursiva. Aqui eu trouxe um exemplo de um pesquisador que há alguns anos reuniu uma série de discursos da presidente Dilma Rousseff na época e treinou um modelo de recursivo, um modelo de LSTM, para conseguir gerar novos discursos como se fossem como se esses discursos partissem da própria presidente. Detalhe, este modelo foi treinado em caracteres, ou seja, o caractere de antes está prevendo o caractere seguinte, que prevê o próximo caractere, que prevê o próximo caractere, e com isso você vai gerando o texto inteiro. Aqui eu peguei um exemplo de um texto gerado por esse algoritmo, com base nos discursos da presidente Dilma Rousseff. Como podemos ver, os jornalistas que cobriram essa época pode ver que há características muito parecidas com os discursos reais da presidente. Primeiro, a maneira como ela cumprimentava os presentes. Segundo, pessoas a quem ela se referia. Infelizmente, esse modelo não foi suficientemente treinado para capturar os cargos reais dessas pessoas. Por exemplo, aqui ele conseguiu capturar bem, porque ele se refere ao governador Sérgio Cabral, mas nem sempre ele tem essa habilidade. Mas é natural, ele é baseado em caracteres. Mas isso aqui serve apenas para mostrar as possibilidades da geração de linguagem com base em PLN. Outra aplicação de PLN que está cada vez mais desenvolvida é o uso de chatbots. São softwares que conseguem gerar e manter conversas com humanos. Antigamente isso era bastante rústico, mas hoje está bastante desenvolvido, há um treinamento numa grande quantidade de dados e alguns exemplos de chatbots, como a Siri da Apple ou outros de outras empresas, conseguem manter uma relação de linguagem com os seres humanos muito melhor do que era conseguida em décadas anteriores. Bom, aqui eu encerro o conteúdo do primeiro módulo. Dentro do site eu colocarei alguns materiais de referência, textos e materiais a serem lidos pelos alunos e que vão reforçar o conteúdo apresentado aqui nos vídeos. Muito obrigado e até o próximo módulo.